Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. Neste vídeo, vamos estudar as possíveis movimentações que podem ocorrer para esta semana do índice Dow Jones e da paridade Euro-USD. Bom, vamos começar aqui então com o índice Dow Jones. Na nossa tela nós temos o índice no gráfico de 1 hora e, como de prática, a gente sempre faz essa análise no tempo gráfico maior para tentarmos aí identificarmos as movimentações que ele estará discorrendo durante a semana. Então vamos aqui para o gráfico e vamos começar a marcar as nossas regiões, atualizar as nossas estruturas em decorrência da movimentação que aconteceu na semana passada e prospectar os movimentos para a semana seguinte. Bom, temos aqui essa linha vertical que demarcava a última movimentação que aconteceu na semana anterior, antes de nós fazermos essa análise. Como de praxe, deixamos aqui essa região de demanda, na qual eu comentei que o preço poderia trabalhar aqui ainda nessa região, fazendo um movimento de continuidade para alta. Essa previsibilidade foi o que aconteceu. Ele não faz aí uma mitigação tão profunda, mas acaba trabalhando um pouco na abertura da semana ainda nessa região, dando continuidade para a movimentação ascendente. Então essa nossa expectativa aqui de movimento, ela aconteceu. Essa nossa região, nós podemos considerar ela sendo uma região já mitigada. E lá na ponta da estrutura, lá na base inferior, nós ainda temos esse order block aqui, ó, esse bloco de ordens, trabalhando nessa região. Então, eu gosto de deixar aqui porque ela ainda pode ser uma região de relevância para a nossa movimentação, ok? Essa movimentação, onde o nosso índice Dow Jones fez a sua reversão, ela acaba trabalhando lá no paviozinho, ó, de um bloco institucional, tá? De um movimento institucional. Este bloco aqui eu vou apagar e vou deixar aqui essa linha de liquidez que temos aqui nessa estrutura. Nós tivemos uma nova estrutura sendo renovada, então preste bem atenção aqui neste movimento. Nós tínhamos um movimento de impulsão, aconteceu um movimento de mitigação e mais um novo movimento de impulsão. Esse movimento de impulsão que aconteceu a semana passada, ele tem como expectativa, é claro, romper a estrutura. Deixa eu pegar a caneta aqui. Romper a estrutura anterior, que foi o que aconteceu. Tivemos o rompimento dessa região, mas também tem como função trazer o valor, né? Trazer o índice, o valor, o preço do índice aqui dessa região que não tem mais interesse vendedor, só tem interesse comprador, até uma região na qual possua interesse vendedor e que cesse ali por um momento, pelo menos, o interesse comprador, que é o quê? É essa região aqui que nós temos de uma base, um bloco de ordens após um movimento abrupto. Então vamos dar um zoom in aqui nessa região para você observar que essa região aqui, ela acaba sendo uma região de interesse. Analise comigo este movimento. O preço ele sai lá de cima com uma movimentação abrupta. Chega em uma determinada região, ele começa a ter um certo equilíbrio. O que é um equilíbrio e como que, melhor dizendo, como que o preço se movimenta no gráfico? O preço se movimenta com um desequilíbrio entre compradores e vendedores. Então, essa movimentação que gerou uma grande ineficiência no gráfico, ela teve aqui a função do vendedor prevalecendo sobre a função do comprador. Então, houve mais intenção na venda do que intenção na ponta compradora. Quando o preço chega nessa região aqui, nós temos um equilíbrio entre compradores e vendedores. Aqui o nosso gráfico está no período de 1 hora. Então perceba que durante, vamos colocar aí 2 horas, tá? Considerando esses dois candles, tá? O candle positivo com sinal positivo e esse último candle com sinal negativo. Então o preço ficou trabalhando entre 2 horas aqui nessa região. Em 2 horas houve um equilíbrio entre compradores e vendedores e depois ele teve mais uma movimentação vendedora abrupta, tá? Então, um bloco de ordens para ser considerado forte e válido
após o surgimento dele, ele precisa ter ali uma agressão no preço, identificarmos uma ineficiência. E nós identificamos ineficiências nessa movimentação. Percebam todo esse buraco, esse vácuo que existe dentro dessa região. Então, aqui nós consideramos como uma possível região que o preço venha parar e venha travar nesse nível de negociação. Para quem é mais familiarizado com price action, aqui nós podemos denominar como uma barra ignorada, né? Acaba sendo um setup de continuidade de movimento, quando tem uma barra contrária à movimentação que vinha acontecendo e logo em seguida temos ali a continuidade da movimentação principal. Então, ali uma barra ignorada, ali forma uma região de demanda, ali forma uma base, uma região onde pode haver negociação, defesa de negociações na ponta vendedora, na oferta, né? Acaba formando uma região de demanda e oferta, um equilíbrio entre as duas forças que movimentam o preço no gráfico. Então, nós temos aqui todo o movimento de mitigação que aconteceu e depois dessa semana passada o movimento de impulsão. Tínhamos aqui essa movimentaçãozinha, esse topinho interno, essa liquidez interna que precisaria ser rompida e lá uma região de extremidade que precisaria ser rompida para renovar uma estrutura. Então, acontece o rompimento, temos aqui o renovamento e uma nova estrutura sendo formada. Prestem atenção, olhem este movimento. Nós tivemos essa movimentação de impulsão acontecendo. Então, tínhamos uma estrutura considerando esse fundo e esse topo. Até o momento que efetua o movimento de mitigação e agora este fundo rompe o topo anterior. Então, nós temos a renovação de uma estrutura. Agora, a nossa estrutura vai ser considerada essa região de fundo com essa região de topo até o momento. Tá? A intenção ainda é chegar... Vou apagar esse bloco de ordens. A intenção ainda é chegar nesse bloco de ordens lá na parte superior. Então, essa expectativa de movimento que nós temos aqui, ela ainda pode acontecer, inclusive está se desenhando. E logo eu vou fazer uma análise utilizando aqui o IFR, observando essa movimentação de topo com o IFR e a expectativa do preço tocar nessa região de bloco de ordens na parte superior. Tá? Então, nós temos o nosso fundo validado e temos até o momento o topo. O topo ainda não está validado, né? Nós temos ainda uma possível formação de topo. Por que o topo não está validado? Porque para validar uma região de topo, ele precisaria capturar uma liquidez inferior e dar continuidade no movimento de baixa. Aí nós já temos ali a formação de um topo, né? Já que ele captura a liquidez e não dá continuidade na movimentação de alta, ele capturou a liquidez na parte inferior e continua seu movimento de baixa, quer dizer que aquele topo ali ele está agindo de uma forma eficiente, né? Dando consideravelmente pressionando o preço ali para fazer um movimento descendente, tá? Então a gente fica de olho aqui na formação. Temos um bloco de ordens nessa região, que aqui é interessante nós ficarmos atentos a essa movimentação. Aqui abaixo nós temos uma região de liquidez, nós temos movimentos laterais, tá? que formam aqui uma piscina de liquidez e que possivelmente possam servir de impulso para o preço chegar até aqui este nosso bloco de ordens. Lá embaixo, nessa região, eu não gostaria de marcar ela. Por quê? Nós temos esses fundinhos anteriores, né, que eles podem servir como liquidez. Aí eu prefiro observar esse bloco de ordens lá da base da estrutura que começou todo o movimento de alta. Tá? Então, nesse sentido aqui, eu gostaria de ser um pouco mais conservador e trabalhar única e exclusivamente até esse momento com esse bloco de ordens antes dessa região de liquidez. Temos o bloco de ordens na parte superior, então aqui nós temos duas expectativas. O movimento deve chegar até esse bloco de ordens e após o momento que nós identificarmos o rompimento de um fundo, nós temos a expectativa de um início de um movimento de mitigação, que pode trazer o preço até este bloco de ordens, mas também podemos observar essa região aqui, ó, de consolidação, que pode fazer alguma determinada pressão compradora no nosso índice Dow Jones. Mas acredito que ele consiga aqui romper essa região buscando ordens
de compra na parte inferior, tá? Aqui é importante a gente colocar um Fibonacci para identificarmos até onde que seria interessante, né, efetuar operações na ponta compradora. Então, essa região aqui, ó, ela já seria interessante caso o preço mitigue até o bloco de ordens lá da parte superior, tá? Então, até o momento eu não vou demarcar ela, mas considerando, não esqueça, considerando o nosso fundo e até a formação de um topo, digamos que o topo aconteça aqui no nosso bloco de ordens, você deve adicionar aqui uma ferramenta de Fibonacci, tá? Ó, ferramenta de Fibonacci. Se o nosso topo for nessa região aqui, eu vou ter o meu 50% nessa linha vermelha. Então, aí seria válido você adicionar esse bloco de ordens aqui dessa região. Caso o topo seja nessa região aqui, né, na abertura do mercado, você observa que o rompimento do fundo e ele dando continuidade durante a semana, essa região ela seria apenas uma região de indução. Aí você não consideraria essa zona para você estar marcando como uma possível região de interesse comprador, ok? Então aqui para o Dow Jones, nós estamos ainda formando e continuando uma estrutura. A expectativa, caso ele venha aqui nesse bloco de ordens, nesses dois blocos de ordens na parte inferior, é continuar a atuação do movimento comprador. Então aqui entraria a atuação do comprador impulsionando o preço novamente para cima. Essa região aqui, até o momento, é a nossa região de fundo, mas você deve aguardar e esperar ele fazer esse movimento indo até o bloco de ordens. Muita atenção aqui que ele pode romper a região de fundo e depois continuar até o bloco de ordens, tá? Então, é sempre importante você aguardar o movimento se alinhar com a expectativa macro. A expectativa macro é continuar aqui um movimento de alta. Então, se ele tem um rompimento de fundo sem tocar num bloco de ordens, esse rompimento de fundo pode ser apenas uma indução para venda, tá? Então, caso o preço faça um rompimento de fundo, você deve aguardar o teste da oferta e um novo rompimento de fundo. Aí, nesse sentido, com dois rompimentos de fundo, aí você teria ali uma inversão de movimento com mais convicção, tá? Principalmente porque o movimento é comprador. A tendência aqui é de alta. Então, se você vai atuar na venda já na primeira indicação de rompimento para você, você pode estar sendo manipulado na movimentação. Então, bastante atenção, tá? Fiquem bem atentos. E agora, para finalizar aqui o Dow Jones e para o euro, eu vou trazer essa minha linha vertical e adicionar ela aqui para a gente identificar na próxima semana as possíveis movimentações que aconteceram aqui no Dow Jones, tá? Então, expectativa do Dow Jones, continuidade para movimentação de alta. O toque nesse bloco de ordens pode iniciar um movimento de mitigação, mas o rompimento dessa região, obviamente, indica aqui a continuidade do movimento. Para nós termos o movimento vendedor, precisa ter aqui um rompimento de um fundo após o toque do bloco de ordens, ou o rompimento de dois fundos sem o toque nesse bloco de ordens. Mas o preço está bem próximo, a probabilidade dele chegar nesse bloco de ordens é muito alta, tá? Inclusive, as médias estão bem alinhadas e apontadas para cima. Então, a expectativa de continuar aqui um movimento comprador é alta. Porém, aqui, se a gente analisar o IFR, perceba que o IFR está entregando para nós movimentos descendentes enquanto o preço ainda está nivelado. Até podemos considerar aqui esse paviozinho como rompimento de um topo, né? E ele fez um topo ascendente. Isso quer dizer o quê? Divergência entre preço e indicador. Divergência indica para a gente aqui uma possibilidade de reversão do movimento. Então, a expectativa aqui agora dele tocar nesse bloco de ordens e começar um movimento de mitigação aumentou por conta da análise de mais um indicador aqui, favorecendo essa nossa movimentação. Perfeito? Então, essas são as expectativas para o Dow Jones. Movimento principal de alta, observando a mitigação desse bloco de ordens, o rompimento de um fundo, e inicia-se um movimento de mitigação até os blocos de ordem aqui na região de demanda. Agora vamos para o euro, tá? E vamos analisar aqui o euro na sua movimentação.
E assim como no Dow Jones, nós fazemos as movimentações aqui, as possibilidades da semana, uma semana anterior. Temos aqui algumas marcações, também o euro no gráfico de 1 hora. A expectativa aqui é que ele tocasse, né, uma das expectativas, obviamente, é que ele tocasse no bloco de ordens aqui da região inferior, né, que ele já havia tocado, e continuasse seu movimento de mitigação. Ele faz um movimento ascendente, mas volta para testar a região de demanda. Nessa movimentação aqui, ele acaba capturando apenas essa liquidez aqui acima, ó, dessa regiãozinha de lateralização. Então ele capturou liquidez e está continuando o movimento. Aqui muita atenção, tá? Muita atenção, porque ele pode continuar esse movimento aqui, ó, vindo até o bloco de ordens na parte inferior. Tocando nesse bloco de ordens na parte inferior, nós temos a expectativa aqui dele fazer a reversão do movimento, tá? Então, a expectativa que nós aguardávamos que acontecesse neste bloco de ordens lá atrás, até um bloco de ordens um tanto quanto fraco, pode vir a acontecer nessa região inferior, lá na extremidade do gráfico, tá? Na extremidade que começou a fazer toda a reversão aqui do EURUSD. Então, para o início da semana, eu acredito que o EURUSD continue em movimento descendente, vindo até essa região do bloco de ordens. Aqui teríamos a atuação de uma força compradora, iniciando ali um movimento de alta para a paridade. A gente pode perceber que o preço ele está bem alinhado com as médias, tá? Então está trabalhando abaixo das médias medianas e da média longa também de 200. As médias estão bem inclinadas, então aqui é uma região bem importante. Obviamente, o rompimento dessa região indica para a gente uma continuidade em uma movimentação vendedora mais ampla. Então, essa extremidade ali, ela é de extrema importância. Ela vai determinar para a gente o futuro e a continuidade da movimentação do euro, tá? Então, o movimento aqui nessa região acaba sendo bem interessante. Caso você não queira arriscar de uma forma mais agressiva nesse bloco de ordens, aguarde o rompimento de um topo, ele voltar para testar a demanda e você observar ali uma possível agressão compradora entrando em atuação. Vamos dar uma olhadinha no IFR. Ó, o IFR encontra-se praticamente ali em região de sobrevenda, né? Sobrevenda. Temos uma certa divergência aqui no IFR, tá? Considerando esses nossos dois fundos. Aqui atrás você pode observar que ele deixa fundinhos um pouco mais altos, tá? Então temos aí uma possível divergência também no IFR. E assim como lá no Dow Jones, essa movimentação pode tocar no bloco de ordens e inverter todo o movimento, tá? Então, fique atentos à continuidade aqui durante nas primeiras horas do pregão, a continuidade de venda até o bloco de ordens e depois aqui uma inversão do movimento. Acontecendo a inversão do movimento, a expectativa do preço é de vir mitigar e trazer, né, a paridade, trazer o preço até essa região superior aqui. Tá? Então aqui ficamos de olhos abertos e com muita atenção de uma possível reversão do movimento ou até mesmo uma pequena pausa na movimentação ascendente. Tá? Nossa estrutura é uma estrutura de baixa. Vale lembrar que aqui nós estamos formando uma região de liquidez, considerando esses dois fundos. Tá? Vou alongar aqui essa minha estrutura. Então, ali nós temos uma região de liquidez, temos fundos duplos. Tá? Esse fundo duplo ele pode servir como uma indução para trazer o preço de fato até aqui essa região de order block. Tá? E depois ele inverter o movimento com uma intenção compradora. Aí você percebe um rompimento de um topo, aí ali com o rompimento de um topo após trabalhar nesse bloco de ordens, você tem um market shift, uma mudança na expectativa de movimento do mercado, ok? Então, para movimentos curtos, vamos ver aqui, no intraday, caso o preço comece e continue em movimento ascendente, deixa eu ver se aqui nós estamos trabalhando com uma linha de tendência. Ó, temos uma linha de tendência lá de cima também, ó. Então,
o primeiro toque lá, né, o segundo toque e o terceiro, podemos considerar aqui sendo o terceiro toque. Então, uma linha de tendência validada. No intraday, você pode observar o rompimento desse topo, caso o fundo ali não seja renovado, tá? Então, o rompimento aqui, ó, dessa região pode sinalizar para a gente uma possível reversão do movimento após essa região ali, tá? E bem como também o rompimento na parte inferior, lá teríamos aqui a expectativa de levar o preço até o order block, tá? Então, poderíamos trabalhar com essas duas movimentações e duas expectativas aqui num período de curto mais tempo, tá? Menor, um período de tempo menor, para a gente identificar as possíveis movimentações dos primeiros dias da semana, tá? Mas acredito aqui ainda numa grande possibilidade do preço vir tocar aqui nesse bloco de ordens, até por conta aqui de um pressionamento da pressão que as médias estão exercendo do preço, tá? Então é isso, capitalista. Aqui fica a nossa análise do Dow Jones e do EURUSD para a semana que inicia no dia 23, com os primeiros negócios sendo executados na sessão asiática. Então, inicia-se no domingo, vai até sexta-feira, tá? Essas são as possíveis movimentações. Atualizações gráficas podem acontecer. Aqui é uma expectativa com o que nós temos de informação no gráfico até então. Dow Jones e EURUSD. Espero que você tenha gostado dessa análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.